Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiros e concurseiras do meu coração. Estava aqui relendo alguns grifos que eu fiz neste livro, o livro do mês para concursos, que é o Dom Casmurro, e decidi trazer para vocês nesse último vídeo o tema central de Dom Casmurro, claro, aplicado ao estudo para concurso, que é o seguinte: traiu ou não traiu? O que você acha? Se você já leu Dom Casmurro, me responde, traiu ou não traiu? Mas o que isso tem a ver com concurso, né, Tati? Calma aí que eu já vou te explicar. E se você está chegando agora no canal, eu sou Tatiane Borges, servidora pública federal, casada com outro servidor público federal, mãe de uma menininha extraordinária e sua aliada nos estudos enquanto a vida acontece, porque a vida não espera sua posse. E vamos lá, o que o fato de trair ou não trair tem a ver com estudo para concurso? Gente, é muito simples. Eu quero saber quem está do seu lado nos estudos para concurso. Eu não estou falando de mamãe, papai, titi, irmãozinho, vovó, nem pet. Eu estou falando do seu parceiro, sua parceira de vida, marido, mulher, companheiro, companheira, namorado, namorada, a pessoa que você escolheu para seguir a vida com você. Quem é esta pessoa que está do seu lado? É uma pessoa que te traz paz ou é uma pessoa que te tira a paz, como a Capitu tirava a paz do Bentinho? E, sem querer ser feminista, porque eu não sou feminista, nem machista, nem de direita, nem de esquerda, eu tenho que trazer a verdade à tona para vocês. O Bentinho, ele não tinha paz em relação a Capitu, mas não era culpa dela, era porque ele era inseguro. Ele achava ela grande demais para os projetos de vida dele. Ele queria pagar o brilho natural que ela tinha. Ela sempre apoiou ele em tudo. Só que ele tinha autoestima baixa. E ele não amadureceu, como eu falei no outro vídeo. Ele continuou, mesmo velho, querendo ser aquela criança que ele era. Tanto é que ele construiu a casa que ele vivia na infância para viver na velhice. Então a Capitu era carismática, ela era determinada, ela era perspicaz e ele não aguentava aquele brilho dela. E eu não estou sendo feminista, a realidade do livro é isso. E por isso essa polêmica, ninguém sabe se ela traiu ou não traiu, porque a cabeça dele era tão doentia em relação a ela que a gente não sabe se é uma coisa só da cabeça dele ou se realmente houve aquela traição, porque na verdade quem escolheu mal foi a Capitu. O Bentinho era aquele namoradinho de infância, aquele amor de infância que tinha que ter ficado na infância, porque ele não amadureceu junto com ela, né? Apesar dele ter se formado e tal, mas a questão não é essa, que é o que eu quero que vocês entendam aqui. A questão não é você alcançar um cargo público, né? Isso não te faz melhor do que ninguém. A questão é a gente amadurecer, a gente crescer como pessoa e ser uma pessoa melhor, independente do caminho que a gente está. Mas isso eu vou falar em outro vídeo. Agora eu quero falar especificamente sobre a pessoa que está ao seu lado e sobre você. Quem é a pessoa que está do seu lado no estudo para concurso? Essa pessoa te apoia, ela te entende, ela te ajuda, ela quer ver você crescer ou não? E como que eu tenho autoridade para falar isso para vocês? Eu estou casada há 15 anos com o Ricardo. Nós dois somos servidores públicos federais. Eu sou do INSS e ele da Justiça do Trabalho. E ambos passamos nos nossos respectivos concursos depois de casados, cada um dando apoio para o outro. E eu vou aqui confessar para vocês, não teve nenhum momento da vida do Ricardo que ele tivesse um projeto que eu não apoiasse ele, e nenhum momento da minha vida que eu tivesse um projeto que ele não me apoiasse. Inclusive, quando eu engravidei da Lulu, eu estava estudando para a magistratura federal a ponto de começar a prestar as primeiras provas. E com a chegada da Lulu, para quem não me conhece, ela tem paralisia cerebral grau 1 e autismo atípico. Então, é uma criança que demanda muito. E eu entendi que aquele sonho da magistratura não cabia mais na minha vida. Por quê? Porque eu queria cuidar dela, eu queria participar da vida dela, das demandas dela. Isso era meu. E o Ricardo, em momento nenhum, ele falou: olha, nossa filha precisa muito de você, você tem que parar de estudar. Não, eu é que quis assim. E ele me apoiou. Ou ele podia falar: não, você tem que continuar estudando. Mas não, a gente sempre apoia um ao outro nos nossos projetos pessoais.
E isso é muito importante. Estudar para um concurso é algo onde é um caminho assim de muita renúncia. Então a pessoa que está do seu lado, ela tem que entender esse seu momento de renúncia. Você tem que estar com uma vida alinhada, né, a esse momento, né? Se o seu parceiro, sua parceira quer ir para balada, quer beber, e você precisa cuidar do seu cérebro para estudar, ter uma vida mais equilibrada, a pessoa precisa entender isso. É muito importante, gente. E aí você vai falar assim pra mim, ai, mas o meu parceiro, minha parceira não me entende de jeito nenhum, Tati, o que eu posso fazer? Então, existem algumas coisas que você pode fazer, né? Se for namorado, noivo, essas coisas, você pode terminar. É verdade. Sabe por quê? Você tem que ver já de cara, porque namoro é feito pra terminar, tá? Se é uma pessoa que não te apoia, que é uma pessoa ciumenta, que é uma pessoa insegura, pode ser que a pessoa melhore. Mas a grande chance é de que não melhore. Aí você precisa ver outra coisa, essa pessoa também quer crescer, e eu não estou falando só de estudo. Tem pessoas que não querem estudar, mas quer abrir uma empresa, quer fazer outra coisa, de acordo com a inteligência específica de cada um. Alguns têm inteligência intelectual, outras têm outro tipo de inteligência. Imagina, eu não consigo, mal consigo dirigir meu carro. Imagina, eu dirigindo um caminhão, eu acho que quem dirige um caminhão é inteligentíssimo. É um outro tipo de inteligência. Então, cada um dentro do seu caminho, dentro da sua individualidade, tem que querer crescer, tem que querer sempre se superar. Se um quer crescer e o outro não quer, vai ser difícil. E se você percebe isso antes de se casar, é mais fácil. Depois que casou, gente, é mais difícil. E eu uma vez ouvi uma frase do Pablo Marçal, não para de me seguir, eu adoro o Pablo Marçal, gente. Eu escutei uma frase do Pablo Marçal e eu ri demais, que ele fala o seguinte: se você foi ruim na hora de recrutar, você tem que ser bom em treinamento, porque você vai ter que lidar agora com as dificuldades do seu relacionamento. Se você casou, não é simplesmente se divorciar. Então, se você é casado, agora eu vou falar para os casados, tá? É casada, né, tem família, você tem que trazer o seu parceiro para o seu lado no momento do concurso. Porque imagina, o Bentinho e a Capitu, ele não tinha paz pensando em tudo que a mulher podia ser, podia estar fazendo, né? Que ele era maluco, né? Ao meu ver ela não traiu. Mas pode ser que ela tenha traído, mas que o maluco era ele, eu tenho certeza. Agora imagina você tá num relacionamento onde você não tem paz em momento nenhum, de várias formas, porque a pessoa é ciumenta, porque a pessoa não te respeita, porque a pessoa te trai, porque é uma bagunça, porque a pessoa né? Ou não tem nem nada a ver com você. Como que você vai ter paz de estudar, criatura? Um relacionamento bom, gente, é um relacionamento que te traz paz. Não se enganem, não se enganem. Então, você, como eu estava dizendo, você tem que trazer a pessoa para o mundo dos concursos. Às vezes é uma pessoa que não quer, que tem outro tipo de inteligência, que não estuda, mas você pode mostrar para aquela pessoa a importância disso. Seja marido ou seja mulher, tá? Seja homem ou seja mulher. Tanto faz. Então, você tem que fazer uma reunião. Olha, eu tenho este objetivo, porque eu tenho vontade de ter esse cargo. Esse cargo vai ser importante para a nossa família, vai ser importante para o nosso desenvolvimento. Todo mundo vai lucrar com isso, vai melhorar a vida de todos nós aqui em família. Ou se é um casal, a minha e a sua, né? Isso aqui é para somar, além de eu me tornar uma pessoa autorrealizada, né? Mais feliz, mais orgulhosa de mim. É isso que eu quero, é o meu sonho. Vem comigo, né? Então, traz a pessoa para o seu sonho, mostra para ela a importância dela, né? E faça jus ao apoio da pessoa, né? Se você, não, depois que eu passar, eu vou largar. A não sei que seja um relacionamento abusivo, né? De violência, que realmente você tem esse projeto, mas isso é para um outro vídeo. Então, você tem que trazer a pessoa e você tem que ser específica na ajuda que você quer. Quando eu fui prestar o concurso do INSS, meu marido pegava almoço, eu não mexia com comida, eu cuidava do nosso apartamento, que era pequenininho, e né, era fácil de limpar e tal, mas eu não perdia tempo fazendo comida, ele trazia. Isso foi de grande valia para mim quando eu abri o edital do INSS,
Porque o tempo que eu ia estar fazendo comida, lavando louça e etc., eu estava estudando, né? E o casal, ele tem que ser parceiro. É como você tá no barquinho. Se um rema pro lado e o outro rema pro outro, vocês não vão chegar em lugar nenhum. E, além de ser casal, nós somos indivíduos, então nós temos os nossos sonhos pessoais. E quem está do nosso lado tem que ser nosso apoio e a gente tem que ser apoio no sonho do outro também, não é verdade? E pedir ajuda especificamente, né, não significa que você vai jogar tudo nas costas do outro. Ó, toma todas as responsabilidades domésticas, de filho, de vida, que eu vou estudar. Não! Vocês vão continuar parceiros. O que você puder, você vai fazer. Vocês vão delimitar o papel de cada um naquele projeto, porque passar em concurso é um projeto, o papel de cada um. E depois todo mundo vai usufruir, certo? Para vocês terem uma ideia, ó, eu falei de quando eu tava prestando o INSS, né? Mas teve uma coisa que aconteceu comigo e com o Ricardo, quando ele tava estudando pro TRT, a gente morava numa cidadezinha, né? E só nós dois, não tinha ninguém da família. E lá tinha muita coisa cultural, ia ter um show do Oswaldo Montenegro, que eu amo, e ele também. Era só uma horinha de show, era gratuito na cidade, era uma feira gastronômica lá, super legal. E eu queria muito ir. E tava assim, nas vésperas da prova dele para a Justiça do Trabalho. E ele não quis ir, era uma horinha que ele ia lá comigo no show e a gente assistir e voltar. Ele ficou estudando, ele estudava até a noite. E aí, ao invés de ficar chateado ou de falar assim, não, então eu vou com o pessoal do meu trabalho, todo mundo foi, né? Eu entendi e fiquei em casa, fui fazer outras coisas enquanto ele estudava. E entendi aquilo e passei a admirar ele muito mais, porque ele estava abrindo mão de um prazer momentâneo para continuar se dedicando na véspera de uma prova importante. Então eu vi, poxa, eu tenho um homem realmente responsável e é muito importante que quem esteja com a gente, quando a gente está estudando, veja isso, né? E que a gente demonstre também, olha, não é descaso, não é porque eu não quero te acompanhar. E no meu caso, eu poderia ir sozinha. Ah, mas você não foi porque ele não confia em você, ele confia em mim. Mas imagina, ele dedicando para uma coisa importante que depois reverberou em toda a nossa família. E aí eu ia deixar ele lá estudando, ia para um show, ia para um festival gastronômico sozinha. Para quê? Então tem que ter essa balança. E se é você que estuda para concurso, você tem que entender também que o outro vai precisar da sua atenção e que você não é melhor que ele porque você está estudando. E se o seu companheiro e sua companheira estão estudando para concurso, você tem que entender essa fase e você tem que ser o suporte, porque muitas vezes vão haver reprovações, às vezes a pessoa passa no concurso, mas suspendem a nomeação. Aconteceu isso com meu marido, o Temer suspendeu a nomeação por 1 ano, eu já estava grávida da Lulu. Então, muitas coisas podem acontecer no caminho. Então, a gente tem que ser essa paz que o outro precisa. E a pessoa que está com você, se você estiver estudando, tem que ser a paz que você precisa. Quando a gente vê Capitu e Bentinho, ali era cada um numa fase, ela apoiando ele nos projetos dele e ele querendo que ela fosse diferente, ele preocupado com outras coisas, perdido na própria insegurança. Então, quando eu falo de insegurança, se você está estudando para concurso e o outro está inseguro, ele é ciumento, ele acha, nossa, vai me largar depois que passar e não te apoia, por que isso está acontecendo? Será que ele tem razão, ela tem razão do que ela está pensando? Será que você é esse mala, essa mala mesmo? Ou será que é um problema de insegurança da outra pessoa? Que se for uma pessoa normal, pode ser resolvido com atenção, com conversa, com diálogo e com a segurança que a gente também precisa passar para o outro. Quando eu falo essa questão de eu ter deixado de ir também com as minhas amigas, eu passei segurança para ele. Não, pode estudar em paz, eu estou aqui do seu lado, esse projeto é nosso. E isso é muito importante, não se enganem. Quem está do seu lado vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Por quê? Não importa o lugar onde você chega na vida, o que importa é quem está com você nesse caminho. E eu acho que essa é a maior lição do Dom Casmurro. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, sobre relacionamento, vida em família, já estou casada há 15 anos com o Ricardo.
e ambos servidores públicos federais, depois de casados, eu posso trazer isso mais para vocês. É só vocês me pedirem. E conselhos também, gente, adoro conselhos. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse mês de Dom Casmurro. Aceito sugestões de novos livros. E era essa reflexão que eu tinha para trazer para vocês. Mais importante do que traiu ou não traiu. Quem é você na vida 2? Você é a pessoa que está preparada para ver o outro crescer, talvez até mais do que você? E quem é o outro? Quem é a pessoa que está do seu lado? É uma pessoa que também está preparada para te ver crescer, talvez até mais do que ele e ela mesma? Não é fácil, mas eu e o Ricardo somos prova de que quando a gente quer ver o outro lá em cima, quando a gente apoia o outro, quando há união, quando o projeto de um vira o projeto dos dois, todo mundo vai ter sucesso e o casal vai se fortalecer ainda mais e a família nem se fala, né? Com a Lulu com paralisia cerebral e autismo, imagina quantas terapias hoje ela pode fazer, qual o suporte que ela pode ter, graças a nós dois termos nos disposto. Eu acho que é assim, não é? Nós nos dispusemos ambos a estudar e nós estivemos ao lado um do outro nessa empreitada. Então, continua aqui comigo que a vitória é certa nos concursos e na vida pessoal. Um abraço, gente!